Sejam muito bem-vindos ao Conexão OneCast, uma plataforma criada para conectar empresários, líderes, especialistas e personalidades em conversas que geram reflexão, conhecimento e novas perspectivas sobre negócios, carreira, liderança e tomada de decisão. Vivemos uma era de excesso de informação e escassez de profundidade. Por isso, a cada episódio buscamos ir além das respostas prontas para explorar experiências, estratégias, aprendizados e decisões que realmente produzem impacto. Se você valoriza conhecimento aplicado, boas ideias e conversas que provocam crescimento, este é o lugar certo para você. Aproveite para seguir o Conexão OneCast, ativar as notificações e compartilhar este conteúdo com quem também acredita no poder das conexões certas. Agora vamos aos apoiadores que tornam este projeto possível. One Design Marketing. Em tempos de hiperconectividade, ter a intenção e o diálogo certos é o segredo para construir autoridade. Nós somos a One Design Marketing, a agência que transforma marcas e empresas por meio de estratégia, criatividade, branding, design e marketing digital de ponta. Atuamos de forma 360 graus. Desenvolvemos sites, gestão de redes sociais, tráfego pago e muito mais. Acesse www.onedesignmarketing.com.br. Mentore One. Você tem conhecimento que poderia virar dinheiro, mas ainda não transformou isso em um curso? Então preste atenção. A Mentore One é a plataforma que conecta mentores, alunos e afiliados em um único lugar. Mentores publicam seus cursos, alunos aprendem com especialistas e afiliados ganham comissões vendendo os cursos da plataforma. Simples, direto, lucrativo. Entre agora para a Mentore One e faça parte da nova economia do conhecimento. Mentore One. Ensine, aprenda, ganhe. Acesse agora www.mentoreone.com e saiba mais. M2 Cloud. Há mais de 25 anos, a M2 Cloud Security ajuda empresas a transformarem tecnologia em uma área estratégica para o crescimento dos negócios. Com atuação em governança de TI, segurança da informação, computação em nuvem, FinOps e conformidade, a M2 apoia líderes e empresas na redução de custos, mitigação de riscos e tomada de decisões mais inteligentes. Mais do que fornecer tecnologia, a M2 entrega clareza, eficiência e segurança para organizações que desejam crescer com previsibilidade e controle. Saiba mais em www.m2cloud.com.br. Editora Eficaz. Conte sua história, deixe o seu legado. A Editora Eficaz transforma conhecimento, experiências e histórias em livros que perpetuam ideias e constroem autoridade. Se você deseja publicar sua obra com qualidade editorial e estratégia de posicionamento, conheça a Editora Eficaz. Saiba mais em www.editoraeficaz.com.br. Se a sua empresa deseja fortalecer sua marca e conectar-se com uma audiência qualificada de empresários, executivos e empreendedores, o Conexão OneCast oferece oportunidades estratégicas de exposição e posicionamento. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está exibido na sua tela e conheça as possibilidades de parceria e patrocínio. Agora vamos apresentar o nosso convidado de hoje. O nosso convidado se chama Giovanni Begossi, mais conhecido como El Professor da Oratória. Bicampeão brasileiro de oratória, TEDx Speaker, autor best-seller e criador do maior perfil de oratória da América Latina. Giovanni impacta milhões de pessoas por meio da comunicação. Ao longo da sua trajetória, treinou empresários, atletas, políticos, grandes marcas e instituições de elite como o GAT, o BOP e o Exército Brasileiro.
tornando-se uma das principais referências em comunicação, influência e posicionamento do país. Giovanni, seja muito bem-vindo ao Conexão OneCast. Obrigado pelo convite. Depois dessa apresentação com essa oratória, fico até sem palavras. É uma honra estar aqui. Imagina, que isso, a honra é toda nossa, né? Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre estratégia, né? Giovanni, você se tornou uma das grandes referências em comunicação e oratória do país. Mas olhando para o mercado, existe uma contradição muito forte. Há profissionais extremamente competentes, preparados, com experiência real, mas que continuam invisíveis. Na sua visão, em que momento a competência deixa de ser suficiente e passa a depender da forma como a pessoa se comunica, se posiciona e é percebida? Show. Essa dicotomia entre conhecimento, profundidade, não necessariamente gerar resultado financeiro, vem desde antes do digital, da internet aqui. A internet potencializou. Sim. Tem um dado que eu falo sempre em qualquer palestra, qualquer podcast, porque é a principal coisa que todo mundo tem que entender. 85% do nosso resultado financeiro vem da comunicação e 15% da nossa habilidade técnica. O que não quer dizer que para você ser um mega profissional, você precise da comunicação. Você pode manjar muito do seu tema. Eu estou falando apenas se você quiser ser um profissional extremamente bem pago. Okay. Porque as pessoas que têm acesso às melhores oportunidades, às melhores vagas, nas melhores empresas, que vão atender os maiores clientes, que pagam os melhores tickets, são justamente aquelas pessoas que conseguem passar confiança, que conseguem convencer essas pessoas. E qual que é o problema? Na internet, potencializou-se esse fenômeno de a gente ter um monte de gente idiota se posicionando só porque eles são destravados. Isso é uma coisa muito engraçada. A internet tá cheia de gente idiota, gente que tá falando coisa errada, gente que tá espalhando desinformação. Sim. Só que só porque ela não tem vergonha, ela consegue, ela tem a habilidade de pegar um celular, gravar um vídeo, apertar um botão e postar. Só por conta disso, ela consegue centenas de milhares e milhões de seguidores, centenas de milhares e milhões de faturamento, conseguem as melhores oportunidades, estão nos podcasts, estão nas maiores palestras, nos maiores eventos do Brasil. Enquanto isso, aquele profissional tradicional, técnico, com décadas de experiência, seja numa empresa incrível, seja no seu próprio negócio, só que essa pessoa tem um pouco mais de trava quando se trata de se expor em vídeos, Sim. se expor nas redes sociais, está vendo que está perdendo clientes, está perdendo faturamento, está perdendo espaço para pessoas que estudaram muito menos, que sabem muito menos. Isso é uma coisa muito louca. Então isso era até hoje, mas agora estamos mudando. A primeira onda da internet aqui no Brasil foi, pelo menos quando se trata de redes sociais, foi dessa galera se posicionando só porque não tinham vergonha. Então sabe aqueles influencers? Você sabe do que eu tô falando. Aqueles influencers que nada agregam. Cara, pensa numa pessoa que não tem conteúdo. Sim. Não tem. Assim, o conteúdo da pessoa é a própria vida dela, cheia de polêmica, coisas duvidosas, não agrega, não melhora ninguém. Pronto. E essa pessoa tem milhões de seguidores. Porque até então bastava você ser destravado para você prosperar na internet. Porque ninguém estava fazendo. E aí quem teve a cara de pau de primeiro conseguiu esse espaço. Agora o jogo está mudando. Cada vez mais estamos vendo empresários sérios, profissionais de qualidade, desde médicos, advogados, contadores, marqueteiros do mercado tradicional, quem você quiser. Essa galera percebeu, falou assim, poxa, peraí, como assim? Estudei muito, tenho conhecimento, tenho qualidade. Tô vendo um monte de asneira ser dita e essa pessoa ainda está convencendo. E está conseguindo ir nos podcasts que eu quero, nas palestras que eu quero e atender os clientes que eu quero atender. Ah, tem que falar? Então vou falar. Então agora a gente está vendo uma nova onda dessas pessoas se posicionando e falando. Ainda é a minoria. A maioria dos bons profissionais está calada. E isso eu tomei para mim como missão de destravar a comunicação do Brasil e do mundo. Eu não acho legal ver tantos bons profissionais travados e tanta gente idiota destravada. Então eu quero nivelar o jogo. Sem dúvida. Olha, é sensacional essa sua missão. E com certeza, eu acredito, concordo plenamente com você, que existem muitos
profissionais, executivos, inclusive executivos mesmo. Você conhece gente idiota que tá ganhando mais dinheiro que gente inteligente? Também. Você conhece muita gente mal intencionada que tá ganhando mais dinheiro que pessoas com princípios? Sem dúvida. Pois é. Temos que mudar isso. Tem que mudar isso. É fantástico. E aí, quando você decidiu trabalhar com comunicação como ferramenta de autoridade e também nessa questão que você de equilibrar o jogo, né? Não apenas como uma técnica de falar bem, qual foi a virada de percepção? O que você enxergou que a maioria dos profissionais ainda não entende sobre oratória, influência e construção de presença? Show. Tudo que eu falo é porque eu vivi na prática, não é que eu vim iluminado com esse conhecimento. Eu me formei numa universidade federal como o melhor aluno da turma no curso de Direito. Então recebi uma medalha. Nossa, Giovanni, tá aqui, você tem a maior nota da turma. E eu ganhava R$ 1.500 por mês. E foi quando eu me deparei, caraca, não basta você ser o melhor. Você tem que convencer os outros disso. Quantas pessoas que estão nos assistindo que têm pós-graduação, têm seus MBAs, têm até mestrado, doutorado, só que essas pessoas estão ganhando muito menos dinheiro do que pessoas que sequer têm a graduação muitas vezes. Por quê? Porque não basta ser o melhor, não basta ter o melhor produto, o melhor serviço, o melhor currículo, a melhor empresa. Se você não sabe convencer os outros disso. E eu passei isso na prática. E quando eu tive essa epifania, percebi, caramba, eu preciso melhorar isso, foi quando as coisas começaram a mudar. Só que daí entra o segundo passo. Já entendemos que 85% é comunicação, 15% é habilidade técnica. Só que o que diferenciou, por exemplo, de eu ter sucesso no digital enquanto várias outras pessoas não têm, a gente conseguiu desde 21 para 26, 5 milhões de seguidores nas redes sociais em 5 anos. Então fui parado no The Noite, no Pânico e em vários outros lugares legais. Tem uma coisa, que é a coragem. Parece uma coisa óbvia, mas por que empreender, por exemplo, é a forma mais democrática de ficar rico, mas a maioria das pessoas não empreendem, porque buscam uma certa estabilidade? Sim. Porque falta realmente coragem. Coragem. E se tem uma coisa que eu precisei, foi coragem, porque lá atrás, quando eu saí da advocacia para focar em ensinar comunicação, eu não tinha network, eu não conhecia ninguém famoso, eu não tinha seguidores, eu tinha 2.000 seguidores, eu não tinha faturamento, não tinha caixa, eu tinha alguns poucos milhares de reais na minha reserva de emergência. Então assim, foi na cara e na coragem, eu comecei esse projeto, acreditei nele. Então de nada adianta a pessoa ler 100 livros de autoajuda e não sair da zona de conforto. Tem que dar o primeiro passo. Então você que está nos ouvindo, você que falou, poxa, peraí, eu quero me posicionar, quero estar na internet, quero ter também audiência, influência, relevância, não ache que você tem que estar perfeito para começar. Caraca, eu tenho que estar com o melhor celular e a melhor roupa. Nossa senhora, quando eu olho o Giovanni de 21, que ele começou, ele foi muito guerreiro. Porque o celular era um celular ferrado, de segunda mão, com tela quebrada, não era nem iPhone. Eu não tinha lente no dente. Eu não tinha transplante capilar, era calvo. Eu não tinha... Poxa, tinha um monte de espinha, porque eu não tinha ainda tomado Roacutan. Eu me vestia mal, ainda não usava, por exemplo, roupa de alfaiataria. E eu era muito magro. Então hoje eu tenho 75 quilos, que é ok para 1,83 de altura. Eu tinha 59 quilos. Eu era muito magro. Muito magro. Então assim... Mesmo desse jeito, eu fui lá e comecei a produzir conteúdo. E o primeiro Reels que eu postei viralizou. Postei assim um Reels ensinando. Gente, técnica da caneta. Ó, coloca a caneta na boca 1 a 12 meses do ano que vai melhorar a sua dicção. Uma coisa que era óbvia, viralizou. E aí já vem o segundo ensinamento. Primeira coisa, coragem para se posicionar, mesmo sem ter as condições perfeitas. Simplesmente não subestime o poder dos pequenos inícios. Em segundo lugar, o óbvio tem que ser dito. Outro motivo pelo qual os bons profissionais não estão tendo relevância na internet. Falam complicado. Porque acha que num vídeo curto de 1 minuto do Instagram, você tem que passar todas as referências científicas. Eloquência. Um conteúdo extremamente profundo. Sendo que ao contrário, o que viraliza, o vídeo que explode, é aquele vídeo simples. Sim. Só que a pessoa que mais estuda, ela tem uma certa dificuldade de falar simples. Ela fala assim, não, mas o que eu tô falando é muito simplificado. Pois é, mas é melhor... Pra ela, né? Exato, é simples pra você que estudou muito. Pra mim, cara, eu sou bicampeão brasileiro de oratória. Quando as pessoas falavam, quero aprender sobre vício de linguagem e dicção, eu falava, eu não, isso é muito simples. Eu quero ensinar sobre gatilhos mentais, storytelling. E aí quando eu comecei a falar as coisas mais simples, aí 1 milhão de seguidores em menos de um ano. Então,
Fale coisas simples, para de complicar, o óbvio tem que ser dito. Se você seguir só o que eu falei, tem 5 minutos de podcast só. Se você seguir só o que eu falei, você já vai ganhar algumas centenas de milhares de reais a mais ou até milhões. Sensacional. Olha, pessoal, a gente tem uma tendência mesmo, né, a complicar. Como dizem, né? Dificultar algo que é simples. E o ideal é realmente simplificar, né? Deixar mais simples, mais acessível, para que as pessoas possam ter um melhor entendimento, compreensão. Acho que realmente é uma... Isso é uma... Dizem, né, que é óbvio, mas é um insight que a gente, na grande maioria do tempo, a gente deixa passar, viu, pessoal? Então, atentar aí para essa questão. Simplicidade ajuda bastante, principalmente com relação à comunicação. Não tente ser muito eloquente, muito profundo, dificultar o uso das palavras. O ideal é a gente conversar como se a gente estivesse falando numa mesa de jantar. Ok. Tem gente que quando vai para uma live, vai para uma entrevista, vai para um podcast ou até mesmo numa palestra, quer mudar, quer falar de forma pomposa e tal, e usar até construções frasais que você não usaria naturalmente. Cara, peraí. Quando você está falando com os seus amigos... Você fala assim? Você não fala de forma mais natural? Então pronto. Fale de forma natural, que é aí que conecta. Sem dúvida. Legal. Existe um profissional que domina o que faz. Entrega resultado, tem conhecimento técnico, mas não consegue ocupar esse espaço, né? Gerar esse desejo ou ser lembrado. Na prática, o que mais prende esse profissional na invisibilidade? Medo de aparecer, comunicação fraca, né? Conteúdo, ou falta de posicionamento? Ou ainda, né? Baixa percepção do próprio valor. Tudo isso. Tudo isso? Pois é. Junto. O que acontece? Nos últimos anos, eu me dediquei para desenvolver uma metodologia para ensinar comunicação do zero para as pessoas, mesmo tímidas, não importa a profissão, não importa a idade, para elas se tornarem os melhores comunicadores que podem ser. Porque depois de estudar comunicação durante mais de 10 anos, em vários ambientes, então eu fiz 6 anos de um esporte chamado debate competitivo, de argumentação oratória. Fiz 2 anos de teatro. Fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno, quando eu queria ser um advogado de excelência. Fiz Toastmasters em Portugal, que é um clube internacional de treinar oratória. Virei bicampeão brasileiro de oratória, virei advogado. E o que eu percebi é que o ensino da comunicação não era simplificado. Era uma coisa que era confusa. O conhecimento estava disperso, estava espalhado. Cada curso que eu fazia eu aprendi um negócio novo. E aí eu me perguntei, o que eu consigo fazer para tornar o ensino da comunicação mais fácil? Foi aí que desenvolvemos a metodologia, os 3 Cs da comunicação. Okay. Essa metodologia resolve tudo o que você falou agora. Medo de aparecer, falta percepção e autoestima, você não tem uma comunicação clara, etc. Quais são os 3 Cs da comunicação? Qualquer pessoa que usa os 3 Cs vai se tornar o melhor comunicador que pode ser. Uau. É realmente a melhor metodologia que existe no mundo para destravar a comunicação. Você pode ir para Oxford, você pode ir para Harvard, você não vai encontrar algo mais lapidado que os 3 Cs. Então vamos lá. Primeiro C, clareza. É aqui que você aprende a perder vícios de linguagem, melhorar a dicção, não ser prolixo, ajustar o vocabulário ao público e estruturar a sua fala. Fez essas 5 coisas, parabéns, você é claro. Segundo C, confiança. Não adianta ser claro se você está tímido, travado, bloqueado, foge de gravar vídeo, sua e passa mal só de pensar em falar com os outros. E aí você precisa destravar, você precisa trabalhar a sua mentalidade, você precisa ganhar segurança, convicção, confiança. Esse é o segundo C. E o terceiro C, convencimento. Não adianta você ser claro, você ter coragem de falar se a pessoa não se convence. Então a pessoa não compra o seu produto, não contrata a sua empresa, não te segue nas redes sociais, ou seja, faltou convencimento. Aqui no convencimento você aprende técnicas avançadas de persuasão, como linguagem corporal, tom de voz, rapport, storytelling, gatilhos mentais, arquétipos, infotenimento, escutativa e muitas outras. Então, resumindo, os 3 Cs da comunicação é o passo a passo do simples ao avançado para qualquer profissional se tornar uma referência, se tornar uma pessoa admirada, influente. Não adianta você ter todo esse conhecimento e toda essa profundidade sem os 3 Cs da comunicação. Você vai estar fadado a ser ignorado, a cair na irrelevância e ver pessoas mais incompetentes prosperando e você não. Nossa, sensacional.
esses 3 Cs foram que levaram à construção do livro? Como falar bem e ficar rico? Ou... Sim. Hoje tem 3 formas da pessoa aprender os 3 Cs. Pessoal da produção, pode passar o slide aí do livro aí do... Temos livro? Do Temos Giovanni? slide? Aí, olha aí. Ó, só. Esse print é bonito, hein? Sem dúvida. Esses são os meus 2 livros. Fala um pouquinho, Giovanni, por favor. Então vamos lá. Esse meu primeiro livro, Como Falar Bem e Ficar Rico, ele eu considero a Mona Lisa da oratória. Esse Show. livro é uma obra de arte. É um livro lindo e maravilhoso. Não existe nada igual. Parece que eu estou exagerando, mas é o bichão mesmo. Não é à toa. Ficou em primeiro lugar em várias listas de mais vendidos, inclusive na Amazon, que tá mostrando aí. Mas é muito louco esse livro, porque eu quero que você me diga um livro que ensina a perder vício em linguagem, melhorar a dicção, não prolixo, ajustar o vocabulário, estruturar sua fala, perder a timidez, lidar com branco, lidar com hater, parar de ser perfeccionista, se comparar, parar de querer agradar os outros, que ensina a linguagem corporal, storytelling, neurociência, retórica, storytelling, rapport, tudo isso no mesmo livro. Uau! Não é loucura? Loucura! É meio louco isso. Então pronto. Esse primeiro livro é onde eu ensino os 3 Cs da comunicação. Clareza, confiança e convencimento. É só ler e parabéns, você vai dominar a comunicação. O segundo livro é uma doideira. Esse primeiro livro, o vermelho, eu lancei em julho de 25. E eu passei... Foi lá na Expo que foi o lançamento, ou não? Foi em 2, né? Eu tava divulgando bastante. Ok. Em julho de 25, lançou esse livro. Eu passei 3 anos escrevendo e divulgando aquele livro que eu considerava ser a maior obra-prima de comunicação já escrita na história da humanidade. E eu pensei que finalmente, quando eu lançasse, eu ia fazer igual o Thanos e eu ia finalmente descansar observando o pôr do sol no universo agradecido. Sim. Só que daí cansou esse processo tudo. Finalmente, pari, tá aí. Como falar bem e ficar rico. Foi best-seller e tal. E aí eu recebo uma ligação. Aí a editora chega assim e fala: Giovanni, massa, né? Escreveu o livro aí. Mas agora você vai ter que atualizar o livro de desenvolvimento pessoal mais vendido da história da humanidade. Que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O livro do Dale Carnegie. É um livro de 1936. É um livro que toda palestra que eu ia, eu sempre recomendei como top 1. Você quer melhorar sua comunicação? Você tem que ler esse livro. Tem podcast meu lá dos sócios com o Bruno Perini falando só desse livro. Então, sempre foi a minha maior referência de comunicação, Dale Carnegie. E aí, do nada, eu recebo esse convite para atualizar esse livro. E eu falei, olha, só vou topar esse desafio se eu entender que eu consigo somar nessa obra, porque é uma obra atemporal, clássica. Quem sou eu para chegar e vou atualizar essa obra? Então eu analisei com muito carinho. E cheguei a uma conclusão de que sim, tinha como melhorar. A gente tornou esse livro mais prático. Então o que a gente fez? Mantivemos o conteúdo original, adicionamos comentários meus, exercícios, testes práticos para você avaliar seu grau de carisma e uma coisa muito legal, o mapa do carisma, que é o seguinte: a capa do livro, quando você abre, ela sai e tem um mapa mental com o resumo do livro. Uau. Então você cola esse mapa mental no seu quarto, no seu escritório, lê sempre, é bem bonito, e aí lá tem os principais ensinamentos do livro para você ir memorizando. Então esse livro a gente lançou em março de 26, também virou best-seller, também em primeiro lugar na Amazon. Se você ler esses 2 livros, parabéns, você é uma máquina de convencimento. Não conheço um combo de livros mais poderoso e mais lucrativo. Se você juntar 3, Como Falar Bem e Ficar Rico, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, versão comentada, e coloca assim junto, Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, aí é o trio de livros mais lucrativo que existe. E para quem quer aprender os 3 Cs da comunicação, você pode começar por esse livro. Em segundo lugar, tem o meu curso online Oratória de Elite, que é o livro em formato de curso online. E em terceiro lugar, só uma novidade, o Método 3C, que é um evento presencial. A primeira edição vai acontecer aqui em São Paulo, 2 dias, mas a próxima, sem ser a primeira, vai ser 3 dias. Por quê? Vai ser um dia para cada C. O dia da clareza, Show. O dia da confiança, o dia do convencimento. É impossível você ir para o Método 3C e sair travado. O objetivo é que ele seja o maior treinamento de oratória do mundo. Uau. Então ele vai ser feito em inglês, ele vai ser feito em espanhol. Então aguarde novidades. Nas próximas décadas você vai ver essa metodologia 3C ganhando o mundo. E já está ganhando. Eu treinei a Novo Nordisk, que é a maior empresa da Europa, da Ozempic, treinei eles nessa metodologia, dentre outras pessoas aí do ramo internacional. Sensacional. Sensacional. Olha, o Dale Carnegie, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, realmente é uma referência. Né, vários profissionais e vários nichos sempre indicam livros
e ele sempre é um dos top 10 aí de indicação, independente do seu nicho, independente do seu trabalho, da sua empresa. É a Bíblia das relações humanas. Exatamente. Então, e agora, como falar bem e ficar rico do nosso convidado aqui, Giovanni Begossi. Gente, recomendo. Se você ainda não adquiriu o livro, se você ainda não conhece, sabe, o Giovanni. A gente pode deixar o link da Amazon dos dois na descrição para facilitar. Isso. Vamos colocar o link, né, dos dois na descrição desse vídeo para você já ir lá e clicar e já adquirir o seu para acontecer com você, né? Ter essa transformação que ele comentou aqui. Sensacional. Você já treinou empresários, políticos, atletas, marcas, instituições de elite. Quais são os erros mais recorrentes que você percebe em pessoas que querem transmitir autoridade, mas acabam comunicando insegurança, excesso de explicação ou falta de presença? Top 1. Querer agradar demais. Legal. Essa, inclusive, é a raiz do medo de falar em público. A gente fica travado, a gente não quer se expor. Vem aqui no palco quem quiser falar 5 minutos. Tem 500 pessoas. A grande maioria não vai. Não vai. Caramba, eu vou falar para 500 pessoas. Mas quem tá destravado, vai lá, opa, aproveitei o palco, 500 pessoas vão me conhecer, que massa. Por quê? Porque nós damos uma importância exacerbada para a opinião dos outros. Isso tem um motivo. Nós temos uma espécie de gene agradador. O que é isso? Ao longo da nossa evolução, quem que sobreviveu? Eram aquelas pessoas que não eram expulsas dos bandos. Porque para sobreviver às intempéries da natureza, você tinha que estar num bando. Se você era um maluco, um pária, um antissocial, um desagradável, aí o que acontecia? Ou você era expulso do bando, ou você não agradava as poucas fêmeas em idade de procriação com você. Okay. Isso fazia com que você não passasse a sua carga genética para frente. O tempo foi passando, nós fomos descendentes de animais sociais. Daquelas pessoas que minimamente sabiam conviver, não meter o louco. Dito isso, esse é o primeiro ponto, gene agradador. Segundo ponto, junta o gene agradador com crenças que nós fomos criando desde a nossa infância. Então a gente está ali numa sala de aula, somos crianças, levantamos a mão e fazemos uma pergunta. Aí um professor fala, olha, essa é a pergunta mais idiota que eu já ouvi na vida. E todo mundo ri de você. Aí você sofre uma humilhação, memórias são criadas por repetição ou forte impacto emocional. Aí aquele impacto emocional fez com que se formasse uma crença. Então, falar em público igual humilhação. Sim, nossa, Se eu falar é ruim. Associa. Só que isso fica armazenado no inconsciente. Aí essa pessoa passa a vida inteira negando o palco, passando em branco nos ambientes, tímida, e ela não sabe por quê. Aí depois, muitos anos, ela vai descobrir em terapia, caramba, teve isso. Então, se nós continuarmos querendo agradar demais, isso vai prejudicar a nossa performance na comunicação. Temos que aprender a frustrar as pessoas. O que é frustrar? É nós não termos medo de nos posicionarmos, inclusive de falar não, doa quem doer. Então alguém te chamou para algo que você não quer fazer parte. Tem gente que tem dificuldade de falar não. A dificuldade de falar não tem tudo a ver com essa síndrome do agradador. Eita, se eu falar não, a pessoa não vai gostar de mim. Não, você tem que aprender a falar não. Você tem inclusive como falar um não educado. Se você quiser, depois eu te ensino o não educado, é muito legal. Boa. Depois que você aprende o não educado, você nega tudo, é muito legal. Porque é um jeito de falar não que a pessoa fica teu fã. Tu disse não e a pessoa fica teu fã. É muito legal. Bom, você pode falar o não educado, mas de qualquer jeito, você tem que se posicionar. Líderes não agradam todo mundo. Exemplo. Hoje nós temos... Sabe qual que é o... Olha que louco. Sabe qual é o top 3 de políticos mais influentes nas redes sociais hoje no Brasil? Top 3? Top 3. Vamos lá. Em primeiro lugar, Bolsonaro. Ele tem, salvo engano, mais de 20 ou 30 milhões de seguidores. É muito. Em segundo lugar, o Nicolas Ferreira. Não, o Bolsonaro acho que tem uns 50 milhões. O Nicolas Ferreira já tá, salvo engano, com uns 20 milhões. Loucura. Loucura. Em terceiro lugar tá o Lula. O Lula tá com seus 14 milhões, alguma coisa assim. Você concorda comigo que esses três, eles não agradam todo mundo? Sem dúvida. Os três são odiados por quase metade da população. Só que eles têm coragem de se posicionar.
E as pessoas que têm coragem de se posicionar serão as pessoas que serão líderes. E aí aquela pessoa que ela não tem coragem de falar, mas assim, eu penso igual, só não tem coragem de falar. Aí vai lá e segue o líder. Sim, Então, sim. resumindo, você quer ser um profissional relevante na internet, esqueça destravar sua comunicação, esqueça ser influente e relevante se você quer agradar todo mundo. Nem Jesus agradou Sim. todo mundo. Então, cara, olha que Jesus era um cara legal, do bem e foi crucificado. Então, se nem ele agradou todo mundo, quem somos nós? Temos que ter coragem de nos posicionar, mesmo que isso vá frustrar as pessoas. Você fez isso, parabéns. É o primeiro passo e o principal para você ter relevância. Olha, você tocou num assunto, num tema realmente recorrente. E a gente percebe no dia a dia, como você falou, né? Nas conversas, no bate-papo, nas reuniões, na interação com os amigos, familiares, que as pessoas formam as opiniões a respeito de outras, né? Fazem pré-julgamentos o tempo todo. E quando a pessoa tem um medo, né, da opinião alheia, ela realmente se retrai. E isso a gente vê nas famílias. Aí tem um que é um pouco mais atirado, vai lá e faz, acontece, tal, todas as pessoas seguem ele. Na escola, na nossa formação acadêmica, nos cursos que a gente participa, é muito visível. Agora, essa questão de agradar todo mundo é uma coisa meio que inerente, né, do ser humano. Né? O gênio é agradador, mas crenças da infância. Sabe? Só que tem como melhorar. Se a gente começa a exercitar, frustrar as pessoas, se posicionar, dizer não, falar o que está na nossa cabeça, aí a gente vai descobrindo que é possível mudar isso. Quem continuar refém dessa síndrome do agradador nunca vai ser relevante. Tá, e você falou assim, se você quiser, depois me ensina como dizer não educado. Ah, você quer o não educado? Fala pra gente aí, por favor. Então, o não educado é o seguinte. Você vai fazer assim, ó. Imagina, vou dar um exemplo pro pessoal visualizar. Imagina que você tá lá na sua empresa. Você trabalha numa empresa. Não é a sua empresa, você trabalha numa empresa. E aí nessa empresa, você tá atolado, você tem as coisas da sua área, você tem um monte de demanda, você tá cheio. E aí vem uma pessoa de outro setor chamando você para fazer parte de um projeto voluntário. Tipo assim, ó, a gente tá com essa ideia aqui, um negócio muito legal, a gente vai fazer isso, vai se encontrar todo dia esse horário, e a gente vai fazer assim, assim, assado e tal, beleza. E aí, você não quer, na prática, você não quer fazer parte desse negócio. Só que o que acontece? Você tem medo de dizer não, e a pessoa fala, pô, pessoa chata. Que cara chato. Que pessoa, pensei que era parceiro, nossa, que individualista, ou sei lá. E aí acontece das duas uma. Ou você diz sim, se dedica àquilo, e com esse sim que você deu, você está dizendo não para outras coisas que você já tinha, então você está sacrificando o seu tempo de qualidade, seu tempo de academia, seu tempo de leitura, seu tempo com a sua família, você está sacrificando suas prioridades. Então, ou você diz sim, se dedica, e assim você está se ferrando para agradar os outros, ou você diz sim e não se dedica. Então aquela pessoa, me inclui aí, só que você não tá lá. Não então, tá envolvido. Você fica sendo visto como uma pessoa que não tem palavra, Sim. uma pessoa que, poxa, não fede nem cheira, sabe? Fala que vai, mas não vai. Mas não vai. Pronto. E nenhum desses cenários é ideal. Qual é o melhor cenário desse caso? Cara, você não quer. Você sabe que você tem coisas mais importantes para fazer. Então sabe o que você faz? Dá um não educado. O não educado é assim, ó. Caramba, parabéns por esse projeto. Eu achei incrível essa iniciativa. Eu não tenho dúvidas que vai render excelentes frutos. E eu fico honrado por você ter pensado em mim para isso. Hoje eu estou com outras prioridades e eu não consigo dedicar o tempo necessário para conseguir fazer esse projeto decolar ainda mais. Mas ainda assim eu desejo todo o sucesso do mundo. Então você mostrou que você tem outras prioridades, mas do jeito que você falou, a pessoa ficou bem, ela ficou feliz. Caramba, que legal. Ela me reconheceu, ela me validou. Bacana. E ela ainda te respeita, fala, pô, que pessoa foda, né? Ela não tem tempo, ela falou, poxa, eu não tenho tempo. Se você tivesse aceitado e não se dedicado, ia cair no conceito. Pô, que pessoa idiota. Agora você se posicionou. Outras oportunidades, ela vai falar, pô, eu sei que essa pessoa é ponta firme. Eu sei que eu vou falar com ela, que se ela tiver tempo, ela vai se dedicar. Vai se dedicar. Porque quando ela não se dedica, ela não consegue se dedicar, ela diz. Então a sua palavra tem mais peso. Técnica do não educado, maravilhosa. Sensacional, bacana. Gente, olha,
Interessante, hein? Você vai dizer alguns nomes educados a partir de Vou agora? dizer a partir de agora. Vou dizer. Aprendi com... É o professor da oratória aqui, né? Todos nós estamos aprendendo aqui. Sensacional. Quando falamos de autoridade, muita gente pensa que autoridade, Giovanni, é aparecer mais. Mas aparecer sem estratégia pode apenas aumentar a exposição de uma comunicação fraca. Na sua visão, quais são os pilares que transformam presença pública em autoridade real? Que é o que a gente conversou lá no início, né, desse bate-papo, que muita gente hoje está destravado, tem possibilidade de falar e fala sem medos, mas construir uma autoridade, entre aspas, muitas vezes falsa. Como é que constrói uma autoridade real? Vamos lá. Checklist de como ser visto como autoridade. Atenção que eu falei ser visto. Porque a autoridade, ela tem que ser vista. Percebida. O que acontece? Imagina um policial. Ele acabou de passar no concurso público, ele foi efetivado, ele é policial, opa, só policial. Imagina ele andando na rua à paisana. As pessoas tratam ele diferente porque ele passou no concurso, a partir de agora tem uma aura diferente. Não, claro que não. Mas ele é policial. Por que não estão tratando ele diferente? Porque as pessoas não estão vendo os elementos que caracterizam ele como essa policial. autoridade. Uhum. Agora ele com a farda, opa, agora está mudando a forma que as pessoas tratam ele. Então, a autoridade não é algo que você tem inato. É uma coisa que você tem que trabalhar ela para as pessoas perceberem que você é autoridade. Vamos lá. Checklist de como ser visto como autoridade. Em primeiro lugar, números nas redes sociais. Sim, é importante. E você ter 1 milhão de seguidores te dá moral, mais moral do que você ter 100 seguidores. Então, sem dúvida. Quero chamar um convidado para o podcast ou um palestrante para o meu evento. Um tem 100 seguidores, outros tem 1 milhão. Só nessa análise rápida, esse aqui tem mais autoridade. Então, eu estou falando de gatilhos, estou falando de coisas automáticas. Número nas redes sociais, faturamento. Então, uma pessoa que faturou 1 bilhão, ela tem mais autoridade que uma pessoa que faturou 50 mil. Formação acadêmica é importante, mas sozinha não significa nada. Não sustenta. Mas quando você é um cara que tem seguidores, tem faturamento ainda por cima, você é doutor, caramba, você já está em outro patamar. Outro patamar. Formação acadêmica, anos no mercado. Imagem pessoal. Então, anos no mercado você fala, poxa, eu estou há 20 anos fazendo isso aqui. É mais autoridade que uma pessoa que começou ontem. Sim. Você ter uma imagem pessoal trabalhada. Aí você vai lá todo desgrenhado, barba por fazer. Mal vestido. Cara, mal vestido. A roupa amassada. Sim. Você não cuida da sua imagem nos detalhes. Por exemplo, postura. Eu não tinha boa postura, fiz quiropraxia. Minimamente uma academia para você ficar menos magro, por exemplo, como era o meu caso. Enfim, você cuidar da sua imagem pessoal aumenta a autoridade. Você é uma pessoa que não cuida da imagem, uma pessoa que cuida da imagem, automaticamente essa pessoa tem mais autoridade. Ter um livro publicado. Só que a questão do livro, o pessoal tá abusando demais dessa parte. Porque só, desse gatilho. Os caras falam assim, entendi, se eu tiver um livro publicado, eu vou ser autoridade. Aí os caras estão publicando qualquer coisa também. Não é publicar qualquer coisa. O livro feito por IA. Nossa, aí nem me fala. O livro, ele tem que ser a coroação de um projeto, de um processo. Que assim, o livro é o último ponto. Quando você tem uma metodologia validada, quando você já dá muita palestra, você já dá muitos treinamentos e tudo mais, transformar isso no livro é a coisa mais fácil, porque você só vai transcrever aquilo que você já faz. Já faz. Tem gente que quer escrever o livro do zero. Não escreva o livro do zero. Caramba, rapaz, página em branco no Word, assim... Vou fazer um livro. Tá errado. Ele tá criando ficção, né? O livro ele tem que ser o registro daquilo que você já vive. Sim. Então, por que o Como Falar Bem e Ficar Rico é um livro tão legal? Porque ele é a transcrição das minhas anos, palestras, né? E dos meus cursos que eu dou há anos. E que o negócio está muito refinado e validado. Então, tem um livro publicado, mas, poxa, um livro bacana. Sim. Use estratégias para ser best-seller, é importante. Então a gente mostrou ali, 2 livros em primeiro lugar na Amazon, né? Isso dá autoridade. Sim. Interessante. Aí você vai combinando. Ser um palestrante internacional, isso dá autoridade. Ser TEDx speaker, dá autoridade. Então, ter uma presença em mídia traz autoridade. Poxa, uma pessoa que foi em programas importantes como Pânico de Noite, uma pessoa que tem matérias na internet. Publicadas. Eu vou fazer um teste. Em grandes portais aí. Vou fazer um teste com você, mas assim, você tem que não ter medo do resultado desse teste. Você não tem medo? Vamos lá, né? Então vamos lá.
A gente está aqui, Ó, todos nós estamos aprendendo aqui com... Ativei um modo de Professor. navegação anônima no meu Google. Me fala seu nome completo. Ricardo Pereira. Ricardo Pereira. É assim que você é conhecido, Ricardo Pereira. Ricardo Pereira. Tá. E Aí- tem acento. Onde tem acento? Ricardo. Nossa, o A tem acento? É. Que diferente. Interessante. E o Pereira também tem. Onde? No Perê, circunflexo. Nossa, que diferente. Acento agudo e acento circunflexo. Ricardo Pereira com acento A e acento E. Legal. Pereira. Pronto. Você vai fazer esse teste em casa. Você vai colocar o seu nome. Você vai pesquisar no Google. E você vai colocar em notícias. Então, ó, pôs em notícias. Olha que bacana. Todo programa de TV, todo podcast relevante, assim, que vai te chamar e estar nesses lugares de autoridade, eles vão primeiro ver, quem que é esse cara? Você quer sair na Forbes. Primeira coisa, eles vão jogar seu nome no Google. Quem que é esse cara? Sim. Aí quando eu venho aqui, por exemplo, o seu, Ricardo, tem muitas notícias de um ator da Globo que tem o mesmo nome que você. Sim. Esse Foda, tem bastante. Sacanagem. Sacanagem. Você tem outro nome além do Ricardo Pereira? Tipo, algum outro sobrenome? Não, eu só uso assim. Ricardo Pereira. Não, mas você tem na certidão mesmo. Ah, Silva. Ricardo... Ricardo Pereira da Silva. Brasileiro nato mesmo. Deixa eu ver esse aqui. Sou da Silva. Ricardo Pereira da Silva. Mas tem muito homônimo, viu? Tem Giovanni. muito homônimo, Homônimo. mas quando eu coloco o Ricardo Pereira da Silva, pelo menos sai daquele ator. Ah, show. A gente tem que ser estratégico. Show. Você tá disputando o seu SEO com um ator da Globo. Seria inteligente você usar ou o Ricardo da Silva ou o Ricardo Pereira da Silva pra fugir disso. Ok. Entendeu? Boa. Seria a mesma coisa tem uma dentista que é Débora Maria Seco. Aí ela usar só Débora Seco. Seco. Todo mundo vai achar que é outra pessoa, entendeu? Que é a atriz da Ela vai Globo. ser difícil Sim, competir. sim. Então, beleza. Boa. Ricardo Pereira da Silva. Aí já saiu. Não Tem nada. Não aparece eu aí. Também não aparece. Agora, vamos lá. Giovanni Begos. Notícias. Valor econômico. Giovanni Begossi treina BOP, GAT, Exército Brasileiro e mostra Show. que oratório também é arma de combate. Metrópolis, que é o portal mais visto do Brasil. Novo Dale Carnegie, Giovanni Begossi está revolucionando a comunicação. Aí tem Terra, Folha de São Paulo, Extra, Sensacional. Globo, etc. Isto é, resumindo, cara, isso tem a ver com autoridade, presença na mídia. Agora vai juntando tudo que eu falei. Cara, você tem seguidores, você tem faturamento, você tem formação acadêmica, você tem história no mercado, você tem prova social, famosos e autoridades que te referendo, você tem livro publicado, o livro é best-seller e presta, você tem presença na mídia, você tem presença no Google, você tem uma imagem pessoal trabalhada. Aí você combina isso e fala, essa pessoa tá anos-luz à frente de alguém que não tem isso. Isso. Então, juntem um profissional competente, com conhecimento, com qualidade. Com esses elementos aqui, a pessoa decola, vai ficar Ninguém multimilionária, se não bilionária. Entendi. Olha, Dei o mapa aqui, hein? teste já serviu pra mim também, tá, pessoal? Vocês gostaram? Eu gostei. Já vou atentar. Sabe que todo conhecimento ele só é válido de fato se ele é aplicado. Então, o insight que a gente pegou aqui com o Giovanni, a gente já vai começar a aplicar. Prometo, Giovanni. Quer dizer que você vai usar os elementos de autoridade. Isso. Eu vou ter um evento em novembro só focado nisso. É Sensacional. um evento focado em autoridade digital, que é como você se posicionar, ser visto como autoridade, viralizar, explodir de seguidores e faturamento. Vai ser bem legal. Bacana. Espero trazer você de volta pra gente falar sobre esse evento aí. E eu quero você lá. Ah, legal. Vamos lá. Toda construção de autoridade, já que nós estamos aí nesse tema, né, exige uma decisão. Parar de se esconder atrás da competência técnica e assumir uma posição pública. O que muda na carreira, nos negócios e na liderança de alguém quando essa pessoa decide comunicar com mais clareza, coragem e intenção? Show. Não importa se a pessoa é empreendedora ou trabalha numa empresa. Se ela tem comunicação, ela vai ter mais sucesso. Então imagina que você é um candidato a um trabalho dos sonhos. Caramba, vou trabalhar na empresa que eu sempre quis trabalhar. Vou trabalhar no Google, vou trabalhar na Meta, vou trabalhar na OpenAI. Eu vou trabalhar na Tesla. Qualquer empresa, você sempre quis trabalhar lá. Imagina que você tem o melhor currículo, comunicação fraquíssima, tímido, gagueja, cheio de vício, não passa autoridade.
Aí tem outro candidato que tem um currículo um pouco pior. Um pouco pior. Mas a comunicação, uau! Pense numa pessoa convincente, destravada, fala bem, passa confiança. Quem que você acha que vai ser contratado? E outra, quem que você acha que é promovido? Para você ter sucesso na carreira, você tem que dominar as hard skills e as soft skills. As hard skills, habilidade técnica, e a soft skill, habilidade interpessoal. Das soft skills, tem várias. Tem gestão de tempo, liderança, tem inovação, resiliência, inteligência emocional, negociação, tem várias. Tem uma que é a principal, para você ser bem pago, que é comunicação. Porque quem é promovido é quem é visto, quem sabe circular, quem sabe resolver conflito, quem sabe vender ideias, quem está numa reunião, sabe fazer uma colocação pertinente. Essa pessoa, ela vai ter mais oportunidades do que o outro profissional que está trancado no cubículo dele, manjando muito tecnicamente, mas antissocial, desagradável, aquela pessoa que ninguém suporta. Então, na prática, inclusive, já assistiu aquela série The Office? The Office. The Office mostra um pouco isso. Quem foi promovido é sempre quem fala. Então é o Michael Scott, é o Jim, ele, em dado momento ele é colocado numa posição de liderança. E você tem pessoas mais técnicas, mas não tem esse perfil de falar. Aí elas não conseguem o cargo. Então, resumindo, você quer ter sucesso, tem que melhorar a comunicação. Se você é empreendedor ou empresário, ou profissional liberal, que você é um advogado, um médico, um psiquiatra, etc., mas você está empreendendo, você tem o seu negócio. Você vende, você tem que lotar agenda, você tem que se posicionar. Aí, meu amigo, se a comunicação era importante para quem trabalha numa empresa, para quem tem o seu negócio, é 100 vezes mais importante. Porque sem comunicação, você não vende muito, você vai vender pouco, vai vender barato, não vai vender mais para a mesma pessoa, você não sabe se posicionar nas redes, você não está circulando nos ambientes que o seu cliente está, não sabe ser visto como autoridade nesses ambientes. Agora, se você domina a comunicação para vendas, para networking, para palestras e para digital, são os 4 pilares da comunicação aplicada, a gente tem uma mentoria só focada nisso. Se você tem comunicação para vendas, para networking, para palestras e para digital, aí você tem um combo muito poderoso. Tem gente que é um mágico de uma mágica só. Então, aquela pessoa que no palco é um avião, inexistente no online. Aquela pessoa que, nossa, no 1 a 1, tem uma lábia, uma persuasão, vendedor nato. No palco horrível, no digital horrível. Tem gente que é o influencer, pensa numa pessoa destravada pro digital, não sabe vender, não sabe palco. O que eu incentivo as pessoas? Serem comunicadores versáteis e completos. Colocou você no palco, você arrasa. Colocou você na rede social, você arrasa. Para vender, você arrasa. Para se conectar, fazer networking, você arrasa. Se você tem esses pilares, acabou. É simplesmente você se torna imparável. Mas isso não é uma coisa que ou você nasce com ela ou que acontece num estalar de dedo. Tem que ter um trabalho, um exercício diário, contínuo. Sim, aí, além dos 3 Cs da comunicação, você vai precisar de outra tríade, que é a tríade da oratória. O que é a tríade da oratória? Mentalidade. Lembra aquilo que você falou sobre não perceber o próprio valor? Pois é. Muita gente não fala bem por falta de autoestima. Então as pessoas te veem da forma como você se vê. Só que você se vê como pouca bosta. Então as pessoas vão te ver como pouca bosta. Então mentalidade. Importantíssimo. Segundo ponto, teoria profunda. Não adianta você ter autoestima, você tá destravado, mas você não conhece as técnicas. Poxa, gatilhos mentais tem mais de 30. Rapport, tem mais de 30 técnicas de rapport. Storytelling, tem mais de 17 técnicas de storytelling. Quando você vai aprendendo tudo isso, você tem essa teoria profunda, você vai usar a técnica certa na hora certa para ter o resultado que você quer. E o terceiro ponto da tríade da oratória. É prática constante. Não adianta, você está destravado, você sabe a teoria, mas você nega não palco. Pratica. Você não está aparecendo, não está falando. Se você tem mentalidade, teoria profunda e prática constante, parabéns, você vai conseguir destravar 100% da sua comunicação. E esse processo tem uma estimativa de tempo para ter esse resultado? Depende, porque a intensidade distorce o tempo. As pessoas me perguntam muito, Giovanni, qual que é a forma mais rápida de eu melhorar meu oratório? Aí eu falo assim, faça uma sequência de lives. Eu desconheço uma forma mais potente de você destravar sua comunicação do que fazer uma sequência de lives. Então imagina que você se compromete a fazer no seu Instagram durante 30 dias uma live de 1 hora por dia trazendo algum tema.
eu te prometo que no final desses 30 dias você vai estar muito melhor. Você vai estar menos tímido, mais dessensibilizado, sabendo melhor as ferramentas do digital, sabendo interagir melhor com as pessoas. Quer potencializar? Faz Mesmo uma sequência que de lives. que não tem ninguém assistindo. 1, 2, 3. Eu já dei live para 0 pessoas. O Era começo mais é o mais difícil. para o treinamento pessoal. Exato. O começo é o mais difícil. Porque a gente abre uma live e não dá ninguém. A gente posta stories e não tem view. A gente posta um post e não tem engajamento. O começo é mais difícil. Só que se você persiste e vai lapidando e vai melhorando, começa a acontecer uma mágica, que é o próprio resultado retroalimenta a sua animação. Então, caramba, você tá tão engajado, você posta uma caixinha de perguntas, um monte de gente pergunta em vez de estar as moscas. Aí você fala, pô, que legal. Aí você sente vontade de fazer. Só que a maioria das pessoas não passa desse primeiro estágio. Desanima. É difícil você falar pra ninguém. Só que você tem que passar por essa fase antes de chegar na outra. O conteúdo que você gera, as lives que você faz, não são para aquelas pouquíssimas pessoas que estão assistindo ali. São para as milhares de pessoas que você vai impactar com a sua comunicação. Só que para isso você tem que estar treinado. Se você pensa... cara, vamos lá, muita gente fala, eu não vou porque eu não tenho audiência, eu não vou fazer live. Legal, coloca você fazer uma live para 3.000 pessoas no Instagram, igual eu já fiz. Você consegue reter a atenção de 3.000 pessoas durante uma hora, vai com dar ruim, comentário pulando assim, hater te xingando, falando que você é golpista. Você sabe lidar com isso? Caramba, não estou preparado. Então por que você está pulando o processo? Tem que ser aos poucos. Tá pulando fase, né? Exatamente. Nossa. Mesma coisa, esse podcast aqui tá em qual temporada? Terceira? Terceira. Show. Imagina que agora, neste momento, você tivesse o canhão de audiência que tem o Flow Podcast. A bênção na hora errada vira maldição. Sim. E ela tá lá, um canhão de audiência em você. Aí o pessoal vai falar, pô, mas e aí? Não vou mais acompanhar. Agora, como você tá seguindo o processo, você tá acompanhando, a cada temporada você vai melhorando, você vai chegar lá e quando chegar lá você vai estar pronto. Sim. Você vai ter um canhão de audiência e a galera vai falar, caramba, muito foda. Então cuidado também, você pensa que você precisa de gente te assistindo no começo. Às vezes a maior armadilha é viralizar rápido. É muito bom você treinar sem ninguém vendo. E aí quando você viraliza, aquele vídeo acerta. Poxa, eu lembro que quando eu viralizei em agosto de 22, demorou 1 ano e meio para chegar em 10.000 seguidores. E em um mês a gente chegou em 200.000. Então eu viralizei. Quando eu viralizei na hora certa. Eu estava preparado. Se eu tivesse viralizado 1 ano antes... talvez eu tivesse queimado a largada. Talvez, poxa, os caras aí não é nada, os caras não é legal, porque eu não estava lapidado de fato. Então, para quem quer ter relevância nas redes sociais, nas palestras, tem que entender que esse processo é para te forjar. Então é para você ter casca grossa. É necessário. Para você chegar lá lapidado. Se você pula esse processo e vai direto para a parte boa, aí é capaz de você não estar pronto. Justamente porque não vai ter passado por todas essas provações, digamos assim, para saber também lidar, né, com o sucesso, ou lidar com os haters, essas coisas todas que acontecem, né? Sim. Isso é inevitável, acontece. Eu tive um hater agora. Como você falou, né? Não dá para agradar todo mundo, né? Eu tive um hater numa palestra presencial, foi muito louco. O hater, eu já tinha tido haters online, mas já vi um hater presencial. Cara, imagina, eu tava numa palestra, uma pessoa levanta a mão, começa a discordar de mim, falando que eu não sei de nada, não sei o que, tal. Eu consegui dar uma resposta e eu fiquei muito feliz com isso. Eu falei, caramba, que massa. Quer dizer que eu tô muito mais casca grossa. Porque se esse hater tivesse aparecido nas minhas primeiras palestras, eu acho que eu não estaria preparado. Eu ia ter me ferrado. Então, o processo vai te ensinar muita coisa. Aí veio o hater, aí, nossa, a gente tirou de letra. Sem dúvida, né, cara? É importantíssimo essa questão. Uma vez eu li acho que um grande guru aí, se eu não me engano, da administração, e ele estava falando sobre a questão, fator, né? Sorte, boa sorte. É uma coisa que já... Acabou a água aí? Não, era um negocinho que tinha aqui, né? Tá. Se quiser mais água, falando sobre essa questão da sorte, né? Aí o rapaz, esse guru estava falando, né, que tem diferença de sorte e de boa sorte. E ele estava falando que boa sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Essa é clássica. Essa é clássica. Eu acho que é uma verdade, né? Porque se você acontece uma coisa, como você falou, né? Sucesso, viralizar, sem ter passado por essa construção, essa jornada. É igual você
construir uma casa pelo telhado, né? Quem vai sustentar? É justamente esse trabalho, essa 90% jornada. do sucesso é ser visto estando preparado. Ah, ok. É isso aí mesmo. Sensacional. Bom, a gente tá indo para a fase final aí, né? Na prática, a autoridade muda preço, muda convite, muda oportunidade, muda respeito e muda o acesso. Que tipo de resultado você já viu acontecer quando uma pessoa ajusta a sua comunicação e passa a ser percebida com mais valor pelo mercado? Cara, inúmeros. Vamos lá, já tive aluno que fez alguns ajustes simples na sua comunicação, na forma de se posicionar, aí vendeu o serviço dele por dezenas de milhares de reais. Outro aluno faturou milhões porque começou a se posicionar e fechou muitos contratos, e contratos caros com indústrias, contratos na ordem de milhões de faturamento. Pessoas que não palestravam começaram a palestrar e começaram a cobrar por palestra 15 mil reais, fazer 6 dígitos, mais de 100 mil reais por mês como palestrante. Então, assim, tem 5 formas de você transformar sua comunicação em dinheiro. Conexões com as pessoas certas, network. Fazer uma venda. Quando você entende comunicação, você vai vender mais caro. Reconhecimento profissional, você estar nos melhores cargos das melhores empresas. Autoridade digital, que é você conseguir juntar o gatilho mental da autoridade com a escala do digital. E aí é o jogo que os players usam. Sempre que você vê um guru, é o jogo que eu jogo. A autoridade digital é muito hackeado. E a quinta forma é ser pago para falar, que é ser um palestrante profissional. Ok. No meu livro, Como Falar Bem e Ficar Rico, eu conto isso no início, as 5 formas de transformar a comunicação em dinheiro, e cada um tem 2 exemplos de alunos meus que tiveram resultados. Então, com networking faturou milhões, com palestra faturou 6 dígitos por palestra. Tem gente que é 6 dígitos por mês, tem gente que é 6 dígitos por palestra. Por palestra. 1 hora, 130 mil. Então eu vou dando esses exemplos. Então se você quer se inspirar, poxa, eu queria ver o real poder da comunicação, mas para além do lero-lero, eu quero cases reais. Tem lá no meu Boa, livro. legal, bacana. Bom, Giovanni, antes da gente encerrar, cara, depois de tudo que a gente conversou aqui, eu quero te pedir algo bem direto, sabe? Sem contexto, sem explicação. Se você tivesse que resumir em uma única frase algo que você acredita de verdade e que as pessoas precisam ouvir, mesmo que elas não estejam preparadas para ouvir, qual frase seria essa? Vamos lá. Nunca negue palco. Ok. Agarre com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade de treinar a sua oratória. Porque quem não nega palco recebe as bênçãos do universo. Se você entender essa frase, você entendeu tudo. Poxa vida, forte, hein, gente? Olha que insight. Palavras realmente transformadoras, que é o propósito, né, desse encontro de hoje aqui. E eu gostaria de convidar você para dar suas considerações finais, né, algo que você queira ressaltar ou que a gente não abordou. Fique à vontade. Show de O bola. palco é seu agora. Obrigado pelo convite. Eu tô numa fase assim muito especial da minha vida. Eu me sinto muito agraciado, muito grato por tudo que Deus está fazendo comigo. Poxa, em 2021 eu era um cara que, poxa, não tinha nenhum sucesso, não tinha seguidor, não tinha faturamento, não tinha networking. Fiz live para 0 pessoas, fiz lançamento para 0 vendas. Assim, o meu início foi tenebroso, igual deve ter sido ou estar sendo o início de muita gente assistindo aqui. E cara, em 5 anos minha vida mudou completamente. Em 22, a gente começou o ano de 22 com 3 mil seguidores, terminamos em 300 mil e foi no pânico. No ano de 23, fui lá, a gente bateu 1 milhão, fui no The Noite, fizemos o primeiro lançamento de 7 dígitos, então mais de 1 milhão num lançamento vendendo um curso de oratória. Em 24, comecei a atender o GAT, foi a primeira vez que eu tive esse contato com eles, que é a SWAT de São Paulo. Sim. Fui no Inteligência Limitada, virei palestrante internacional lá nos Estados Unidos. Aí em 25 lancei meu livro, recebi o convite para lançar o livro do Dale Carnegie, prefaciei um outro livro de um professor de Stanford que é best-seller internacional, treinei o exército, o BOP, a Novo Nordisk, enfim. 26 a gente está numa fase interessante, que é, depois de 5 anos de El Professor do Oratório, parece que foi ontem, mas já foram 5 anos. 5 anos, 5 milhões de seguidores nas redes. Então a gente tem 2.2 no Insta, mais de 1 milhão no TikTok, quase 1 milhão no YouTube, dentre outras redes.
a gente nunca tinha feito eventos presenciais. E muita gente me pedia, pô, Giovanni, Sim, lógico. caraca, eu quero estar com você um dia inteiro, 2 dias inteiros, destravando a comunicação. E não tinha, cara, não tinha. A gente passou esses 5 anos só focando no online. Em maio de 26, a gente deu o primeiro passo. Fizemos o primeiro evento presencial. O evento se chamou Como Falar Bem e Ficar Rico, mesmo nome do meu livro. Deu sold out. Foi muito bacana. Foi assim, um dia inteiro focado nas 5 formas de transformar a comunicação em dinheiro. E aí agora a gente está com vários eventos presenciais planejados. Eu quero convidar você que gostou do que foi dito aqui. Poxa, entendi que eu preciso da tríade da oratória. Mentalidade, teoria profunda e prática constante. Quero aprender os 3 Cs da comunicação. Clareza, confiança e convencimento. Quero desbloquear 5 formas de transformar a comunicação em dinheiro. Quero, poxa, me tornar esse profissional que eu sei que posso ser com o poder da comunicação. Vai lá no meu Instagram, dá uma olhada nos nossos eventos. A gente tem curso de oratória presencial. A gente tem eventos de palestrante. Quero ser palestrante profissional? Tem. Quero ser autoridade digital? Tem. Estamos, inclusive, começando a testar agora. Ano que vem vai ter mais eventos em outras cidades. Então, esse ano vai ser só São Paulo. Só que ano que vem eu vou estar em várias cidades. Então, vou levar meu curso de oratória presencial para várias cidades do Brasil. Então, já estarei perto de você também. Então, fica o convite para você ir lá no El Professor da Oratória, nas minhas redes, e ver essas brincadeiras presenciais que a gente está fazendo, porque eu quero muito ver você destravado e tendo reconhecimento financeiro e profissional que você merece. Sensacional. É isso aí, gente. A gente está finalizando aqui esse episódio. Um episódio realmente de altíssimo nível. A régua do Conexão está crescendo, está levando. E eu me sinto realmente muito grato, muito satisfeito, né, com a presença do Giovanni, com o conteúdo que ele trouxe para a nossa audiência. E eu tenho certeza que você também gostou e que aprendeu e vai utilizar todos esses ensinamentos, todos esses insights que ele trouxe aqui para a gente, né, no seu negócio, no seu dia a dia, né? Então nós estamos chegando ao final de mais um episódio, né, do Conexão. Quero agradecer, né, mais uma vez ao nosso convidado, Giovanni Begossi. É o professor da oratória, gente. Foi difícil trazer esse homem aqui, mas conseguimos. Tamo junto, parabéns. Tamo junto, né? Por compartilhar, né, a sua experiência, visão, conhecimento, né, conosco. Agradeço mesmo. Agradeço também aos nossos apoiadores, aos nossos parceiros de produção e principalmente a você que nos assiste, que nos acompanha todas as quartas-feiras, às 20h30. Mais do que entrevista, gente, nosso propósito é criar conexões que ampliem as perspectivas, que estimulem decisões, estimulem decisões melhores e que gerem impacto positivo na vida e no negócio das pessoas. Se esta conversa trouxe valor para você, compartilhe esse episódio, siga o Conexão Unicast, né, nas redes e acompanhe nossos conteúdos nas plataformas digitais e nos canais de distribuição. E eu deixo uma reflexão. Quais ideias, decisões ou aprendizados desta conversa você levará para a prática a partir de agora? Muita coisa que ele falou eu já me comprometo aqui a colocar no meu dia a dia, né? Para a gente realmente melhorar, destravar, alcançar os nossos objetivos. E você? Qual ponto você realmente vai colocar no seu dia a dia? Porque conhecimento que não é aplicado, sabe, não resolve o problema, a vida das pessoas. Então, conhecimento tem que ser aplicado, tá? Saber e nada fazer é igual a nada saber. Exatamente, olha. Mais profundidade ainda, mesmo no finalzinho, né? Se a sua empresa deseja posicionar sua marca com autoridade e estar associada a um ambiente que conecta líderes, empresários e decisões de alto nível, o Conexão Unicast é o espaço certo. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e avance para uma parceria estratégica. Se essa conversa gerou valor para você, siga o Conexão, compartilhe este episódio e acompanhe também nossos canais de distribuição. O Conexão está no YouTube, nas plataformas de streaming, na rede NGT e no IMDB, fortalecendo uma presença multiplataforma de autoridade. Na próxima quarta-feira, 17 de junho, às 20h30, o Conexão Unicast segue com mais uma conversa construída para provocar reflexão, ampliar repertório e conectar você
a ideias, histórias e decisões que geram impacto real. O próximo episódio ainda está em fase de acertos finais, mas já fica o convite. Acompanhe o Conexão e esteja conosco em mais uma edição da nossa 3ª temporada. E nós temos um bordão final aqui do Conexão, sabe, Giovanni? Eu convido, né, você aí, porque a gente finaliza sempre com uma salva de palmas pelo sucesso do episódio. Então, o bordão é esse. Na mesma vibe, no mesmo canal, dá o play e vem. Então, uma salva de palmas. Gratidão. Até a próxima, pessoal. Valeu!